Uma área de lazer construída com uma história de família muito linda. Hoje apresento para vocês o projeto do Gourmet Verde. Durante a primeira reunião com a cliente, ela contou pra gente um pouquinho da história dessa área de lazer. O patriarca da família que construiu esse espaço especialmente para eles fazerem um churrasco, reunirem a família e jogar um futebol. E como ele mesmo colocou a mão na massa para construir a churrasqueira e o balcão, a gente já sabia que esses seriam itens que seriam mantidos no projeto e valorizados. Outro detalhe é que o piso havia sido trocado há pouco tempo, então aí a gente já tinha 3 itens a ser mantidos no projeto. Bom, nós sempre pedimos para os clientes responderem um questionário. Nesse questionário, eles vão colocar um pouco mais dos seus gostos e preferências, onde a gente analisa qual seria o estilo que mais combina com esse cliente e aí a gente também analisa pequenos pontos em comum em todas essas referências, que pode ser de uma bancada até uma torneira. 90% das referências eram um estilo um pouco mais rústico, com os armários provençais e a farm sink, a famosa cuba de fazenda. A partir daí, nós adotamos o conceito de fazenda moderna para esse espaço. E aí iniciamos o projeto. Antes, os ambientes já estavam um pouco setorizados. Já havia uma sala, a área da churrasqueira e o início da cozinha. A cozinha nós fizemos totalmente do zero, tiramos uma parede que havia aqui e ampliamos ela. A churrasqueira e o balcão a gente manteve e deu uma outra cara. Apresentamos 2 opções de layout para cliente e a escolhida foi essa península em L com uma grande bancada e a farm sink. Para a nova cozinha, escolhemos a cuba Farm. A gente sempre teve muita vontade de usar essa cuba, mas a gente tinha também muitas dúvidas quanto à instalação, material e até se a gente encontraria ela no Brasil. E muito pelo contrário, rapidamente a gente encontrou as cubas da Dom Artesano. A gente escolheu esse modelo de 60 centímetros, ele é um semi-encaixe, fica sobreposto à bancada e com esse frontão lindo. A cuba Farm da Dom Artesano é feita com superfície sólida mineral Duracem. Elas são muito duráveis, resistentes à abrasão e têm uma superfície lisa, sem porosidades. E aí você deve estar se perguntando o que muda na sua vida. E assim, completamente tudo. Praticidade do dia a dia, de ter uma cuba que você não vai correr o risco dela ficar com manchas, nem com aqueles riscadinhos. E além de tudo isso, o material da Duracem evita a proliferação de fungos e bactérias. E o maior desafio foi o peso dessa cuba. Ela pesa em torno de 16 quilos. Teriam 2 possibilidades para a gente fazer a instalação dessa cuba. A primeira ideia que a gente teve foi fazer uma caixa de madeira por baixo dela, onde distribuísse o peso dessa cuba, sustentando ela. E a segunda possibilidade seria distribuir várias mãos francesas ao longo dessa bancada. Mas nós tivemos uma terceira ideia. Seria uma mão francesa um pouco mais evoluída, de uma forma cilíndrica que sustentaria muito melhor a cuba e a bancada. E não é que deu super certo? E se você ainda tem dúvida, assiste esse vídeo aqui explicando a instalação da cuba. Depois de ter alterado o piso, feito as bases de alvenaria, instalado a bancada e a nossa belíssima cuba, chegou a vez da marcenaria. Desde o começo a gente queria trazer o armário provençal, só que aqui a gente usou uma linguagem um pouquinho mais moderna, usando linhas retas. Escolhemos puxadores rústicos para trazer aquele ar de fazenda e balancear os elementos aqui nesse espaço. Para fazer a ligação entre os puxadores e a cuba Farm da Dom Artesano, a gente escolheu uma torneira incrível na internet.
a gente apoia e ajuda muitos nossos clientes a encontrarem muitas coisas online. Isso gera uma ótima economia para a obra. E nesse projeto, tirando mão de obra e materiais brutos, mais de 70% dos itens foram adquiridos online. Com a ajuda de um profissional, seguindo referências de marcas, medidas e cores, a sua economia pode ser maior do que você esperava. Agora que você já viu o resultado incrível desse projeto, eu vou te mostrar como que foi o processo criativo, os perrengues e as soluções que a gente criou. Mas, antes de começar, você já aproveita, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Bom, voltando para os 3 itens que eram super importantes no projeto: o balcão, a churrasqueira e o piso. Vou começar pelo balcão. O balcão, como ele era muito importante para a família, ele tem toda uma história que influencia o espaço, ele era muito importante da gente destacar ele, mas ele era muito problemático na questão da circulação ao redor da churrasqueira. Ele tinha 2 paredinhas laterais ali que atrapalhava muito o pessoal na hora de estar fazendo o churrasquinho do final de semana. Então, a gente mostrou uma solução para a cliente da gente retirar essas paredes e também descascar todo o balcão para ter um aspecto mais rústico que combinasse mais com o projeto. Outra parte do balcão também é que ele havia um granito em cima. A gente resolveu retirar esse granito, que ele já era muito ultrapassado e não iria combinar com o que a gente previa para o projeto. E a gente optou por colocar um balcão de madeira de lei. Mas é lógico que a gente tinha que fazer um detalhe diferente, né? Não poderia ser um balcão qualquer. Na ponta, próximo à churrasqueira, a gente terminou o balcão fazendo uma parte redonda, onde ele virasse uma mesa de refeição, que deu super certo para o pessoal que tá fazendo churrasquinho e já pode estar aproveitando ali do lado. Na churrasqueira, a gente resolveu deixar ela intacta. Ela já estava em super bom estado, super bem conservada, então não tinha o que alterar. Mas a bancada de pia que tinha na lateral dela não ajudava muito a cliente, sabe? Ela era muito alta para ela e a queda da água dela era horrível. Então a gente resolveu trocar e fazer todo um balcão novo do lado da churrasqueira. Outro detalhe muito legal que a gente fez foi a questão das prateleiras ao lado da churrasqueira. A gente colocou elas ali para deixar como um apoio para o churrasqueiro, onde ele vai deixar as tábuas, vai deixar os temperos e acaba fazendo uma decoração bem diferente ali para o espaço. Agora, sobre o piso. Esse foi o item que a gente mais gastou neurônios para resolver, mas a gente se orgulhou muito do resultado também. Como tivemos que tirar uma parede que tampava a porta do banheiro e também tirar aquelas 2 paredinhas do balcão que eu expliquei lá atrás, ficou 2 marcações no piso que a gente precisava resolver de alguma maneira. A cliente tinha trocado o piso fazia algum tempo, mas ela não tinha nenhum piso de sobra para a gente substituir. Então, a gente buscou uma solução criativa que ficasse bonita e combinasse com tudo que a gente estava prevendo para lá. A solução que a gente encontrou foi colocar o revestimento hexagonal, fazendo um desenho que encontrasse com o piso que já existia lá. Ficou linda a solução, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito preocupada se ela ia realmente dar certo. Porque a gente nunca tinha feito esse tipo de instalação com um piso já no local. Então, a gente teve que recortar o piso existente para poder estar encaixando os pisos hexagonais. Mas no final, deu tudo certo. Eu não sei se você reparou, mas não tem nenhum revestimento sobre a pia. Isso foi um pedido da própria cliente, que ela não queria nenhum revestimento. Ela queria uma coisa diferente. A solução que a gente sugeriu para ela foi de fazer uma pintura em cimento queimado. Então, a gente escolheu um tom que combinasse com todo o projeto. Como lá o pé direito é muito alto, a gente não queria um paredão de cimento queimado. A solução que a gente encontrou foi usar essa madeirinha como um recorte entre as 2 pinturas. Então, até essa madeirinha a gente fez o cimento queimado e acima dela uma pintura normal. Um detalhe bem legal na marcenaria que a gente colocou para essa cliente, além de a gente fazer todo esse detalhe provençal na parte externa, foi a questão de embutir 2 lixeiras e também um porta-temperos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Essa é uma parceria da Elo Arquitetura com a Dom Artesano.